E se o demônio aparecer para você e ele for a criatura mais linda que você já viu na tua vida? E ainda pensar que ele tem o poder de te seduzir. Realmente, um perigo. Oi, seja muito bem-vindo aos Relatos Flix. E não esquece de encaminhar pra gente o seu relato, de acessar lá a nossa loja Beleza de Padilha para dar uma olhada nos nossos produtos e também de conhecer o caminho do axé. O link é o primeiro aqui na descrição. A noiva cadáver. Hoje vim compartilhar uma de muitas experiências sobrenaturais que já vivi. Talvez fique um pouco grande, mas tentarei ser breve. Desde os meus 7 anos de idade, quando os meus pais se divorciaram, eu, meus 2 irmãos, ambos mais velhos, e minha mãe, nos mudamos para o Espírito Santo, Guarapari. Durante muito tempo, nós ficamos com a minha avó materna. Essa nunca gostou muito de mim e sempre arrumava uma forma de implicar comigo, o que normalmente gerava atritos entre a minha mãe e ela. Desde então, nós iniciamos uma fase meio que nômade. Minha mãe não tinha ensino médio completo, e isso prejudicava ela a conseguir empregos fixos por longos períodos. Nossa família sempre foi do tipo de se mostrar disposta, mas quando era de fato necessário ajuda, todos eles sumiam. Mudando de casa em casa, até que paramos em uma que deu origem a este relato que estou contando. Era uma casa muito bonita e grande, um estilo um pouco mais antigo, com aqueles tijolos clássicos laranja, sabe? Todas as janelas tinham grades e as portas também. Tinha um corredor na lateral da casa que era terra firme e tinha até algumas plantas ali. Na frente da casa, um espaço considerável onde o meu irmão e eu costumávamos jogar bola. Apesar de ser uma casa muito boa e na beira da estrada, ela tinha um preço bem menor do que poderia ter, mas era uma oportunidade tanto para nós. Então, logo nos apressamos e nos mudamos para lá. Ainda nas primeiras semanas eu pude perceber algumas coisas estranhas que aconteciam naquela casa, coisas que me deixavam completamente aterrorizado na época. Durante as noites, madrugadas mesmo, era possível ouvir do meu quarto como se pratos e copos de vidro fossem arrastados sobre a pia, gerando um ruído áspero e agudo, quase que estridente. Isso ficava por minutos e sempre dava uma pausa antes de continuar por toda a madrugada, até próximo das 4 da manhã. Eu, como um bom caçula e para não ser mais motivo de zoação do meu irmão, ficava quieto e guardava isso para mim. Mesmo que aquilo acontecesse toda noite, eu tinha uma tática infalível na minha cabeça, que era simples de ser empregada. Bastava correr para a cama e me cobrir dos pés à cabeça com um cobertor que estaria tudo resolvido. É o famoso cobertor mágico. Com o tempo as coisas foram piorando, Pérola. Na cozinha havia uma janela muito alta, cerca de 2,50 metros do chão. Então ela sempre ficava fechada, porque para abrir, meu irmão tinha que subir na pia e depois escalar um pouco a grade da janela convencional que ficava ali. Então nós quase nunca a usávamos. E pelo visto, isso não faria dela algo inutilizado na casa, considerando que durante as madrugadas, além do barulho de vidro arrastando sobre a pia, eu conseguia ouvir a janela se abrindo e logo em seguida batendo com força, como se tivesse entrado uma corrente de ar e forçado ela contra a parede. Mas não tinha corrente de ar nenhuma, Pérola. Ignorando isso, eu seguia meus dias com tranquilidade e, como de costume, meu irmão e eu ajudávamos em casa antes de ir para a aula, e depois da aula nós brincávamos de bola no quintal, de frente para a rua. Eu, como não sou nada besta, sempre ficava para o lado da porta de entrada e deixava meu irmão mais velho no lado do corredor. Ele já sabia que eu não gostava do corredor por sentir sempre arrepios. É como se sempre estivesse sendo vigiado de alguma forma quando estava por ali. Então, ele não se importava de ficar lá para a gente jogar o famoso golzinho. Nossas traves eram as pilastras da própria casa. Foi anoitecendo rápido, mas o jogo estava divertido, então nem percebemos. Eu chutei a bola e ela bateu na trave e ricocheteou até o corredor sinistro. Eu já olhei para o meu irmão e neguei com a cabeça. Eu não iria buscar. Então ele foi.
Pérola, meu irmão é 3 anos mais velho do que eu. E ele sempre foi durão com tudo, sabe? Mas eu vi ele sair tão rápido daquele corredor. Ele estava completamente pálido, os lábios roxos e a expressão horrorizada. Eu perguntei para ele o que aconteceu. Ele estava com a boca seca e me disse que tinha uma mulher no corredor e ela quase pegou ele. Uma mulher de branco com o rosto semi-desfigurado. Eu jurei que fosse ele me trollando, então decidi acalmar ele e ser bonzinho, trocando de lugar com ele para a gente continuar a jogar. Que péssima escolha. Nós voltamos ao jogo e agora foi a vez dele me mandar a bola para o corredor. Lá, à noite não tinha iluminação que não fosse parcial da cozinha ou a luz da lua. A bola era branca, então era fácil de achar. Eu olhei para a bola e fiquei um tempo esperando e nada aconteceu. Então, decidi ir pegar a bola. Pérola, quando eu peguei a bola nas mãos, eu senti um frio absurdo tomar o meu corpo. Como se tivesse numa frente fria de inverno mesmo, sabe? O meu corpo travou e eu só consegui erguer a cabeça para olhar bem na minha frente. Uma mulher alta, com cabelos ondulados, quase num preto azulado. Seu rosto era coberto por um véu fino e todo o seu vestido era branco e longo bordado. Apesar do véu sob o rosto, dava para ver o desgaste do tempo e da necrose que pareciam ter consumido o rosto dela quase que por completo. Ela definitivamente já tinha deixado a vida há mais de 20 anos. Ver ela fez o meu coração simplesmente parar de bater. Eu parei de sentir ele batendo no peito. Ela ergueu as mãos como se quisesse me tocar ou me pegar em um abraço sinistro. Pérola do céu, eu saí correndo tanto que deixei a bola para trás e fui parar no portão de casa. De lá, eu corri de novo para dentro de casa e passei pelo meu irmão que veio correndo logo em seguida, sem que eu precisasse contar para ele o motivo. Depois daquilo, nós só pegamos a bola no outro dia pela manhã. E não vimos mais a moça e nem ficamos brincando muito lá, justamente para não ver. Tempos depois, a casa começou a ser tomada por uma praga de ratos e estava ficando impossível morar lá. Então, nos mudamos mais uma vez. Até hoje não sei quem era aquela moça ou o que ela queria, mas a lembrança dela ainda é vívida na minha memória, mesmo depois de muitos anos. O que você acha que pode ter sido? Um abraço para vocês e parabéns pelo trabalho. Desculpe pelo relato grande. Irmão, você sabe que com certeza, né? É um espírito que está perdido vagando ali, né? Deixa eu ver sua apresentação. Olá, meu cumprimento a todos. Benção, Mãe Pérola e benção, Pai Denis. Eu conheci seu canal há pouco menos de 8 meses, mas tenho sido mais frequente nos vídeos por agora e adoro o quadro Relatos Flix. Pois é mediunidade também, né, irmão? Mas assim, normalmente espírito que está nesse estágio assim de sofrimento, ele tende a aparecer mesmo para aquelas pessoas que não estão nesse processo de desabrochar da mediunidade, sabe? O ideal seria que naquele local fosse feito um trabalho, né? Uma entrega para as almas, para elas poderem ir lá e dar paz para esse espírito que está ali. Enfim, né? Mas é claro, assim, aqui a distância, né? Não senti absolutamente nada, de fato. Então, assim, teria que realmente ir no lugar, sentir para ver se é algo mais grave ou não. Axé. Tata Caveira apareceu para mim. Por um tempo eu frequentei alguns terreiros, mas nunca me senti perto de entidade nenhuma. Uma vez, um Exu disse que seu Tatá mandou um recado para mim. Ele queria dizer que estava sempre comigo, que ia cuidar dos meus caminhos. Eu falei, se ele quer mesmo dar o recado, que ele venha falar. Tô cansado disso. Eu tô aqui há 6 anos e nada acontece comigo, nada vai para frente, nada muda. O Exu riu e disse que já passou o recado. Eu dei de ombros e fui para casa. Cheguei em casa e fui dormir. Quando deu 2 da manhã, comecei a ouvir batidas no chão. Batidas fortes e pesadas. Era um som tão pesado que chegava a estremecer a casa inteira. Eu achei que era alguém fazendo festa. Abri a janela para olhar a rua e a rua estava calma. Comecei a andar pela casa e a batida ficava mais forte e assustadora e me causava arrepios. O barulho não me deixava dormir. Até que, já cansada, eu gritei, para! O que você quer? Então, todo o quarto ficou completamente frio. Uma nuvem branca e densa se formou na minha frente. A nuvem foi escurecendo e ganhando forma de capuz. Ela ia do teto ao chão. Do manto saíam 2 mãos em puro osso.
De um lado, um cajado que batia no chão, e do outro lado, uma corrente. Eu tentei gritar, mas não saía a voz de mim, Pérola. Então a criatura disse: você pediu para eu mesmo vir aqui. Então, eu vim. Se você não está preparado para isso, não peça, tá bom? Entendeu? O ensinamento do relato. Está satisfeita agora? No susto, eu desmaiei. E no momento, me vi no antigo Egito. A criatura ainda estava na minha frente e disse: pois bem, vamos conversar aqui na minha casa. Você disse que nada vai para frente, que nada muda, mas o que você já fez para algo mudar? Você me pediu um emprego, mas me diga, você foi procurar trabalho? Você pediu um relacionamento, mas você foi em busca do seu amor? Minha jovem, você só reclama, reclama e reclama. Mas mover um dedo para as coisas acontecerem, você não move. Você vai no terreiro há anos e até hoje não se interessou nem em começar o seu desenvolvimento? Então não me culpe por sua vida estar parada, sendo que foi você quem parou ela. Se quer mudar sua vida, se mova, e assim eu vou ajudar. Eu perguntei se ele era mesmo seu tatá e ele disse: ainda tem dúvidas? Quer olhar no meu rosto para morrer de medo de verdade? Eu engoli seco e falei que não precisava. Ele gargalhou e me mostrou a história dele. E depois disse: eu estou com você e sempre estive. Mas o que você faz para estar comigo? Nada além de duvidar. Agora aceite a verdade. Eu estou aqui. O que você mais quer de mim? Que eu vá trabalhar por você? Depois disso, eu acordei renovada e entendi. De nada adianta frequentar uma casa e esperar as coisas caírem do céu. As entidades ajudam, desde que a gente tenha esforço. Depois desse dia, eu mudei, Pérola. Comecei a me desenvolver de verdade e as coisas mudaram para melhor. Eu comecei a ver e ouvir as minhas entidades. Me apeguei muito ao seu tatá e ele tem feito maravilhas na minha vida. Depois disso, nunca mais duvidei dos meus guias. E sempre que escuto uma batida no chão, eu saldo o meu grande guia, Tatá Caveira. Laroye. Beijo para todos e axé. Axé, irmã. Oh, deixa eu ler a apresentação. Boa noite, Pérola. Meu nome é Cristina e preciso contar o que aconteceu comigo na semana passada. Cristina, você sabe... Ó, viu, gente? Se você não tá preparado para ver o Exu, você não pede para ele vir pessoalmente falar com você. Hein? Graças a Deus eu não peço essas coisas, não. Tudo bem que assim, até hoje eles apareceram de sussa pra mim. Nunca desafiei, entendeu? Acho que se desafiar, aí que dá ruim, né? Que daí a entidade parece do jeito que ela, sabe, sem esforço, sabe? Tipo assim, fica bonitinho pra quê, né? Vou aparecer do jeito que eu sou. Aí então, né, a gente se impressiona. Mas, aparecer desse jeito assim, eu acho que eu ia ficar com cagaço. Eu tenho certeza, me conheço, gente, eu ia ficar com cagaço. Hoje em dia, do jeito que eles aparecem na manhã, tá tudo tranquilo. Agora, se eles aparecerem desse jeito... não ia sobrar pérola. Tranca-ruas me deu carona de caminhão. Meu relato é um pouco grande, pois tenho que explicar como meu relacionamento aconteceu com o seu... Peraí. Muita calma, deixa eu ler de novo, vamos ver se eu entendi errado. Meu relato é um pouco grande, pois tenho que explicar como meu relacionamento amoroso começou com o senhor Tranca-Rua das Almas, para entender a carona. Como assim, migues? Bom, pois bem, eu nasci numa família extremamente católica. Meu pai já tinha 65 anos de idade. Ele era extremamente preconceituoso com as religiões afro, não suportava nem imaginar qualquer dos seus 13 filhos em um terreiro. Ele, por sua vez, teve suas experiências com a Umbanda, porém não foram positivas, pois viu sua amiga morrer queimada dentro do terreiro que frequentava. Mas isso tinha uns 30 anos de eu nascer. Com 16 anos eu já trabalhava em uma fábrica de bolsas e tinha um namorado que o meu pai não gostava. Com 17 anos ele me colocou para fora. Eu fui morar na casa do meu namorado. Logo de início eu, cheia de medos implantados pela igreja e o terror pelo meu pai, não conseguia ir no terreiro que era do meu sogro. Resistia com firmeza, mas as coisas estavam ficando complicadas. Em todos os momentos dentro da casa que eu morava, eu via vultos me olhando, por cima do muro, por trás da porta, passando pela janela. Comecei a me incomodar com isso e cheguei a reclamar com o meu marido, mas ele nada via. Falei com o meu sogro e ele apenas riu.
Uma bela noite, fiz uma janta e os meus sogros que moravam do lado da minha casa foram comer com a gente. De repente, um homem alto, pele morena e cabelos encaracolados, entrou pela cozinha, passou por todos nós e sumiu no banheiro. Eu e meu sogro acompanhamos ele com os olhos. Ninguém mais viu. Minha sogra até perguntou que nós dois estávamos olhando na mesma direção e foi a gota. Eu comecei. Você viu? Esse homem anda na nossa casa todos os dias, fica me olhando pelos cantos. Eu reclamei e ninguém faz nada. Quem é ele? Por que vocês deixam ele andar assim pelo quintal? Como boa filha de Oxum, eu já estava aos prantos. Decidi ir ao terreiro e descobri que era o seu tranca-rua das almas. Ele era o guardião da casa em que eu morava e que ele não queria me incomodar. Ele só estava fazendo o trabalho dele. Naquela noite, eu sonhei com ele, mas eu não fui humilde. Quando o reconheci, já fui logo perguntar o que ele queria de mim. Na mesma hora, ele já disse com uma voz grave e alta, mostrando muita autoridade. Cala a boca, menina. Você é muito topetuda. Está achando que está falando com quem? Eu te conheço desde a barriga da tua mãe, e é você que está no que é meu. E deu uma bela gargalhada e continuou. Não vou aparecer mais para você, mas lembra, você é minha protegida, e quando seu coração se livrar desse preconceito, você vai me amar. Acordei assustada e nunca mais vi com os meus olhos. 7 meses depois, eu e meu namorado terminamos e eu fiquei sem ter para onde ir. Estava desempregada, o orgulho não deixava eu ir para a casa do meu pai e eu estava passando por muitas humilhações na casa da minha mãe. Sem ter para onde ir, fui parar numa boate de trabalho feminino na rua. Nessa época, eu já estava desenvolvendo no terreiro do sogro e contra a vontade dele e dos guias de luz eu fui. Voltava para 7 Lagoas, minha cidade natal, todos os domingos e de carona. Viajava todo final de semana a Minas Gerais. Eu estava trabalhando em Congonhas, que fica a 145 quilômetros de 7 Lagoas. Como eu fazia há uns 5 meses, me arrumei e fui para a BR pedir carona. Pedi ajuda aos bons guias de luz, pedi que me acompanhassem como em todas as vezes, mas nesse dia eu ouvi, não vai hoje. Não dei atenção, e mesmo assim eu fui. Já era 8 da noite, e eu não tinha chegado nem na metade do caminho. A BR estava escura, e eu estava em um lugar sem acostamento. Estava a ponto de morrer atropelada. Naquele momento eu tinha fome, sede e cansaço. Não tinha nem como comprar uma garrafa de água. No meu desespero, eu gritei em voz alta, me ajuda, seu tranca-ruas, e comecei a cantar. Seu tranca-ruas, meu Exu das almas, firma seu ponto e venha trabalhar. Fecha os caminhos dos meus inimigos e deixa o meu aberto para eu passar. Assim que fechei a boca, um caminhão passou bem pertinho de mim. Parou de uma vez na minha frente. O motorista desceu correndo, pegou minha mala e gritou, corre, minha menina. Sem dar por conta, eu entrei no caminhão, com o coração acelerado. O motorista tremia e suava, acelerando o caminhão. Ele voltou ao fluxo da BR. Ele perguntou, menino, o que está fazendo nessa parte da BR? Não sabe que aqui não pode parar? Eu respondi que a última carona havia me deixado em um lugar pior e que eu estava andando procurando um acostamento. Pérola, não dava nem para me ver na beira da BR. O motorista disse em voz alta, você vai me deixar louco. Eu fiquei sem entender nesse momento. Eu fechei meus olhos e agradeci ao seu tranca-ruas. E o motorista do caminhão respondeu em voz alta, eu cuido de você desde que você nasceu, minha menina. Eu sempre protejo os meus. E euzinha pálida e tremendo muito, olhei para o motorista e ele disse, foi ele quem me mandou falar, ele que me fez parar. Você estava cantando o ponto dele e ele me fez parar. Me desculpa, menina, mas nunca senti ele tão forte assim. Eles me deixaram na porta de onde eu queria. Passamos o resto da viagem falando de macumba e daquele momento em diante eu o amei. Eu o amo e nunca vou deixar de amar, pois ele me disse que mesmo não sendo o meu Exu de trabalho, ele nunca vai deixar de cuidar da menina topetuda dele. Elaro Exu, salve seu tranca-rua das almas, que eu amo muito. Observação, ele era o Exu do meu pai de sangue, do meu ex-marido e do meu atual marido. Mesmo ele tendo um preconceito gigante pela religião e nunca ter entrado em uma gira, meu amor está sempre comigo. Oi, Pérola, boa noite, espero que esteja bem, eu estou bem também. Miga, gente, ele literalmente, gente,
Tranca-rua deu carona pra ela, cara. Foi buscar no meio da estrada, gente. Ficou um pouco confuso o relato, tá, gente? É que dessa leva aqui não deu pra corrigir os relatos. Mas, gente, passada mulher. Eu me arrepiei com seu relato, mas eu tô achando que é frio, viu? Eu tô achando que é frio. Não sei. Tá gelado meu braço, sabe? Bom, enfim, se você arrepiou, deixa aqui embaixo nos comentários. Salva por Exu de assalto. Quero declarar aqui que amo seu canal, sou fã de carteirinha e só agora tive coragem de mandar esse relato que marcou minha caminhada. Em tantos outros que a espiritualidade tem agido em minha vida, este foi bem visível para mim e transformador para minha amiga, pois depois do ocorrido ela passou a crer e fazer os meus rituais de proteção diário. Bom, em uma noite que eu fui dormir na casa dela, como de costume, ela foi pro quarto dela e eu fui para o quarto de visita que fica com a janela virada para a rua. Fiz minhas preces, chamei por meus guardiões e dormimos, quando que por volta da meia-noite começou a mexer na janela. Alguém estava tentando abrir a janela. Eu fiquei quieta e chamei por meus guardiões novamente, Exu Sete da Lira, que trabalha na minha coroa. Porém, tentava abrir e parava, e depois tentava de novo. Nessa brincadeira, resolvi me levantar devagar e fui para o quarto da minha amiga. Lá chamei por ela, ela levantou rápido, falei do que ouvi e ela de início não acreditou, mas após ir até o quarto de visita, ela viu alguém tentando abrir. Ela começou a ligar para o vizinho e amigos e ninguém atendia. De repente, começou a mexer também na janela do quarto dela, que dá acesso ao quintal, ou seja, já não era só um tentando entrar. E eu, com muita fé, chamando por seu sete, por tranca-rua e toda a banda de Exus. Após alguns longos minutos de agonia, eu afirmei por 3 vezes Pérola, dizendo: Meu Senhor Exu, Senhor das portas e dos caminhos, aqui e agora faço um juramento, se o Senhor nos livrar com vida desse ataque terrorista, eu enviarei este relato para o canal da Pérola, em honra e paga por este bem. Dito assim, Pérola, mal fechei a boca e minha amiga conseguiu falar com o vizinho da frente, que atendeu. E quando ele estava abrindo o portão da casa dele, quem era que tentava entrar aqui pulou no chão e correu, saltando para o mundo do vizinho do lado. Daí em diante tudo acabou bem. Chamamos a polícia, mas nem sinal do bandido. Após esse dia, nunca mais. Dormi lá outras vezes e passamos a noite super bem. Então, né, Pérola, o que não precisei passar para começar a enviar para você as bem-aventuranças e graças que a espiritualidade nos concede todos os dias. Laroê, povo da rua, salve à esquerda, salve seu Exu Sete da Lira. Cami, boa noite, Pérola, sua bênção. E a bênção ao pai deles também. Mulher, gente. Meu, eu fico imaginando terror, porque eu tenho muito mais medo dos vivos do que dos mortos, sabe? Olha, gente, imagina o terror, alguém tentando entrar, gente. Eu já ia pegar e falar, eu tô amada, hein? Eu com a panela de pressão na mão. Vou te arrebentar na paulada. É, gente, eu com essa era a gritar ali. Eu sou escandalosa, pareço assim calminha, eu sou escandalosa, sabe, gente? Eu sou um pouquinho escandalosa. Enfim, vamos pro próximo relato. Pacto com Lúcifer. Para quem imagina que o demônio é alguma criatura assustadora ou tem a aparência apavorante, está enganado. Nós, nos 3 encontros que, iludido, tive com ele, pude observar e ter a falsa impressão de estar lidando com uma pessoa extremamente educada, elegante e bonita. Nasci em uma família humilde, mas sempre tive o sonho de ter grana e me tornar milionário. Quando eu tinha 18 anos, se você não fosse um garoto bonito, dificilmente conseguiria arranjar uma namorada bonita. Pobre seria ainda pior. Na fissura de me tornar alguém rico e importante, resolvi fazer um pacto com o diabo quando eu tinha 19 anos. À meia-noite eu criei coragem e fui até uma encruzilhada, no meio de um canavial. Eu evoquei Satanás por 3 vezes. Esperei e nada. Repeti novamente o ato, por mais 2 vezes. Esperei e nada novamente. Então desisti e fui embora para casa. Passados 3 dias, fui a um barzinho bem conhecido aqui da cidade, que não colocarei o nome para preservar o local. Lá estava eu com meus amigos sentado em uma mesa que dava de frente para a rua, quando de repente chega um sedã de luxo. Ele para bem na nossa frente e dele desce um homem, aparentando ter uns 30 anos. Bem vestido,
com um traje preto, parecia aqueles gangsters de filme do Al Capone. Cabelos loiros, olhos azuis e muito educado. Sentou-se do nosso lado e ali ficou bebendo uísque até a hora em que fomos embora. Eu trabalhava de ajudante geral numa fábrica de baterias e no outro dia cedo, logo que cheguei no trabalho, o mesmo homem da noite anterior adentrou no setor em que eu estava trabalhando. Veio na minha direção. Seu olhar era tão penetrante que quase me hipnotizava. Chegou bem próximo e disse: "Oi, estamos aqui, ouvimos o teu clamor." Eu fiquei sem entender nada e perguntei: "Nós quem? Clamor?" Para minha surpresa, ele deu um sorriso e, colocando as mãos no meu ombro, sussurrou no meu ouvido: "Estaremos às 18 esperando por você." Trabalhei o dia todo, meio sem saber o que estava passando, até que resolvi perguntar quem era aquele homem. Mas ninguém do meu serviço tinha visto ele. Nem sabia de quem eu estava falando. E é aí que caiu a ficha. Eu lembrei do pacto e pensei: será? Será mesmo o demônio? Eu saio do trabalho sempre às 17h45 e no caminho para o ponto de ônibus o mesmo sedã da noite anterior parou do meu lado. Abriu a porta lateral e eu pude ver. Quando eu olhei para dentro do veículo, o mesmo homem estava olhando na minha direção. O homem que ninguém conhecia. Eu tinha visto, mas ele estava lá. Rapidamente olhei para o meu relógio e era exatamente 18 horas, como ele mesmo tinha marcado. Explicar o sentimento que eu senti, Pérola, naquela hora é bem difícil, porque nem eu mesmo acreditava que aquele sujeito pudesse ser o demônio. Era uma mistura de dúvida, de medo, de curiosidade, mas como que seduzido pelo convite, eu resolvi entrar no carro. Dentro do carro, o silêncio tomou conta do ambiente, até que eu resolvi perguntar quem era ele e o que ele queria comigo. E a resposta foi: "Nós somos muitos. O que queremos? Queremos que você se junte a nós." Eu disse: "Muitos? Como assim? E como poderia me juntar a vocês?" E ele respondeu: "Esse corpo é apenas um intermediador entre nós e você, pois somos uma legião. Eu e meus irmãos queremos que você se junte a nós na servidão de nosso querido mestre Lúcifer, e em troca receberá todas as riquezas e gozará de todos os prazeres da terra enquanto estiver encarnado." Fiquei completamente anestesiado, pois queria sim fazer um pacto em troca de dinheiro, riqueza e mulheres, mas quando vi que isso era realmente possível e que eu poderia estar negociando com uma legião de demônios a minha própria alma, confesso que me deu medo. E este medo me fez perguntar a ele: "E Deus? Pois se você existe, obviamente que Deus também existe. E se eu der a minha alma a você, como fico com Deus? Quando eu morrer, eu vou realmente para o inferno, queimar eternamente?" E ele me respondeu dando muitas risadas, meio que achando graça da minha ignorância em relação ao que era desconhecido para mim. Mas parecia que eu tinha feito uma piada, sabe? E assim ele me respondeu: "A que Deus você se refere? Ao grande rival do nosso amado mestre Lúcifer? Fique calmo e relaxe, pois tudo não passa de um grande jogo de xadrez. Lúcifer, o grande arquiteto, somente deseja o bem, a felicidade e o gozo pelo que é bom para os humanos. O seu rival, o outro Deus, é quem é mau de verdade. Ele utiliza de tragédias e miséria para conseguir seguidores. Foi capaz de mutilar seu próprio filho simplesmente para angariar fiéis. E quanto ao fogo eterno e o inferno, não passa de mais uma tática que ele usa para amedrontar seus rivais e inimigos." Sem palavras, apenas olhei novamente para ele e disse: "O que você quer que eu faça?" Ele só me olhou e me deu uma pasta preta, daquelas pastas executivas com adornos amarelos brilhantes, e me disse para eu ir aproveitar o resto da semana. Me pediu para que eu abrisse a pasta somente quando eu chegasse em casa. Fiz como ele pediu. Desci do carro e fui para casa. Chegando lá, a minha curiosidade era tão grande que eu já não conseguia conter e fui correndo para abrir a pasta. Para minha surpresa, a pasta estava completamente lotada de dinheiro, num envelope grande, e dentro tinha um papel grosso, meio que texturizado, de uma cor amarronzada. Ele tinha um cheiro ruim, sabe? Parecia cheiro de alguma coisa estragada, como carne, mas não muito forte. O cheiro era sutil, eu só conseguia sentir o cheiro se eu colocasse perto do nariz. Na época, se a gente utilizasse o dinheiro de hoje, a quantidade de dinheiro no interior da pasta seria equivalente a mais ou menos uns 500 mil reais. Eu guardei o envelope com o papel estranho e fui para a balada naquela noite. Naquela noite eu era o patrão.
Tava cheio da grana, me sentindo o máximo. Saí com os meus amigos, bebemos, dançamos e mais tarde fomos em uma boate. Fechamos a casa e a Gia rolou solta. Bebidas, muitas mulheres. Passamos a noite na gandaia. Passados alguns dias, eu já de carro novo, casa nova, vivendo uma vida de luxo, imaginando que já teria feito pacto com o diabo, só aguardando o que mais ele queria me dar de bom. Mas, para minha surpresa, o pacto ainda não tinha se consumado. Naquele dia, por volta da meia-noite, estava eu deitado vendo um filme na minha cama, com as luzes apagadas, quando de repente vi uma pessoa de pé, uma mulher parada, bem na porta do meu quarto. Só dava para ver a sua silhueta devido à luminosidade da televisão. Foi tão grande o susto que eu quase tive uma parada cardíaca. Fiquei trêmulo de medo pelo fato de ser pego de surpresa por alguém que teria aparecido no ar como se fosse um fantasma. Criei coragem, acendi a luz e olhei para a mulher que, por sinal, era linda, sorridente, muito atraente. Mas calmo, eu perguntei: "Quem é você?" E ela me respondeu com uma voz suave: "Sou a administradora do seu contrato, mas pode me chamar de Empusa." Estranhei o nome, mas nem perguntei nada. Ela me pediu para pegar o envelope com o papel de cheiro ruim que estava na pasta juntamente com o dinheiro. Não pensei duas vezes. Peguei o envelope e entreguei a ela. Ela pegou o papel que estava dentro e colocou sobre meu criado mudo e foi se aproximando de mim. Ela era alta, de pele bem branca, cabelos lisos e pretos, olhos pretos e uma cintura de dar água na boca, muito cheirosa. Pernas bem torneadas, rígidas, vestia um vestido de gala, de festa, longo, vermelho, com detalhes brilhantes. Se aproximou de mim e me deu um beijo, quase que me hipnotizando e me seduzindo inexplicavelmente. E ao mesmo tempo, ainda com medo, me entreguei e me deixei seduzir. Experimentei sensações indescritíveis e aquela noite experimentei o mais extraordinário prazer da minha vida. Passamos a noite juntos e logo de manhã, bem cedo, por volta das 6, escutei o interfone tocar e acordei. Ela já estava de pé, toda linda e pronta para sair, mas o curioso e interessante é que com roupas totalmente diferentes das que ela veio. Sem noção de onde ela havia conseguido as roupas, mas curioso, procurei pelo vestido vermelho e não encontrei. Ela me olhou e disse: "Não vai atender a porta?" E eu fui ver quem estava a me acordar àquelas horas e o que queria. Quando abri a porta, um homem de uns 2 metros de altura, aparentando uns 20 anos, bem vestido, logo foi adentrando a casa e se sentando no meu sofá. Era tanta informação para o meu cérebro que eu nem perguntava mais nada, só esperava acontecer. E lá do quarto veio a jovem Empusa em minha direção. Pegou a minha mão. Eu olhei para baixo e percebi que seus pés estavam diferentes. Pareciam feitos de ouro e tinham o formato do pé de um cavalo ou uma égua. Eu me assustei, mas não tive tempo para me afastar dela. Foi muito rápido. Ela mordeu meu dedo, fazendo um corte profundo com o dente, que naquele momento também tinha se transformado. Eram parecidos com dentes afiados de tubarões. Logo, o líquido vermelho começou a sair e ela passou em meu peito do lado esquerdo, pois eu estava ainda sem camisa, só de bermuda. Ela fez um sinal parecido com a cruz, de cabeça para baixo no meu peito, com o meu próprio líquido vermelho. E nesse momento, o homem que estava sentado no sofá se levantou, e o papel que eu citei anteriormente já estava com ele, que veio em minha direção e pediu que eu escrevesse com o meu próprio líquido vermelho o seguinte: "Eu, Marcos, me entrego a Lúcifer, Deus eterno das coisas do mundo, Senhor da alegria e dos prazeres, e renego a meu rival. Deixo a minha alma e o meu ser em glória e honra e poder de Lúcifer. Renego a criação e a doutrina de meu rival e tudo que vier dele. Sou a partir de hoje filho amado e propriedade do meu senhor Lúcifer e abomino tudo o que for pertencente ao grande inimigo e rival de Satanás." Dei uma titubeada, mas não conseguiria mais viver sem o conforto do dinheiro e a tentação. Feito isso, senti no meu peito que aquele momento sim foi o momento derradeiro em que estaria entregando minha alma em um pacto com o diabo. Esta foi a primeira parte do meu depoimento, para que não fique uma história muito longa e cansativa. Passada, eu não sei se eu... A gente fica pensando, né? Será que eu cederia às tentações, sabe? De
não ter mais problemas financeiros, poder trazer a cura para minha família, né? Trazer assim a saúde e fazer com que todo mundo ficasse bem. Enfim, gente, a gente fica pensando nessas coisas, né? Essa argumentação, sabe, que ele teve de que assim, que o Deus que a gente cultua que é o Deus mau, gente, sabe? É tanta mentira que as pessoas inventam que às vezes eu fico me questionando, será se, gente? Será se? Pelo amor de Deus, que medo. Eu não sei, eu teria medo. Você teria medo também? Ai, é estranho. Enfim, ainda bem que não acontece comigo essas coisas. E aparentemente esse relato tem continuação. Eu vou ver se no e-mail tem a continuação desse relato. Então, você que encaminhou o relato, manda o resto se você não tiver mandado ainda, né? Porque vai que. Então, eu tô já fazendo meu pedido aqui. Quem sabe a gente não retorna o seu relato no próximo vídeo, tá bom? Se você que está gostando desse vídeo, não esquece de compartilhar, de mandar lá pro seu Macumbest e de deixar o seu comentário aqui, deixa o like, deixa o seu comentário, tá? Porque o YouTube, senão ele não vai mais notificar. É desse jeito que funciona. Precisa que você venha até aqui, ó. E toda terça e quinta nós estamos com conteúdo aqui, então vem toda terça e quinta para você poder ver os nossos novos vídeos, tá? E não esquece de maratonar, que isso ajuda a gente bastante. Agora sim, vamos pro relato que se chama Surra de Preto Velho. Há 4 meses o meu casamento estava destruído. Muitas brigas, estávamos a ponto de nos separar. Meu esposo sempre conversando comigo e me explicando que a culpa disso tudo estar acontecendo era minha, pois eu estava descontrolada com a bebida. Depois de tanta conversa, me convenci que realmente estava com problemas com álcool, pois quando eu começo eu não consigo mais parar. Inimiga do fim, é como as pessoas começavam a me chamar. Eu tenho 3 crianças e quando eu bebo eu perco a paciência muito fácil. As crianças ficam sem auxílio e sem contar na ressaca do dia seguinte. Quando consegui entender isso, chorei muito de soluçar, pois a coisa mais importante na minha vida são os meus filhos. Então, no sábado seguinte, teria gira na casa que eu faço parte. Então, quando o preto velho, pai João, desceu, eu fui a primeira a dizer: quem vai falar com ele sou eu. Determinada, contei minha situação para ele. Chorei e disse que sozinha não ia conseguir e que, por favor, ele me ajudasse. Ele logo disse que, claro, que ele me ajudaria, que ia falar com o seu tranca-ruas e a dona Mulambo e todos eles iriam juntos me ajudar. Eu saí daquela gira mais feliz do que nunca. Se passou uma semana e em plena quarta-feira eu acordei com uma vontade louca de beber. E tinha um ice na geladeira. Eu tomei. Não satisfeita, fiquei andando de um lado para o outro querendo comprar algumas cervejas a todo custo. Nessa hora, meu marido chegou em casa com 5 latinhas e logo eu já agarrei. Bebi 3. E então meu marido disse: filha, acabou, hoje não é dia de bebida. Não deixei ele perceber, mas eu fiquei com muita raiva nessa hora. E então foi que uma voz suave começou a falar no meu ouvido, falando para eu ter calma. Ela me pediu para eu colocar comida para ele e eu fui com muita raiva, uma raiva terrível, e a voz sempre me mandando ter calma. Aproveitei e coloquei comida para mim também, não porque eu queria comer, mas parece que eu fui induzida, sabe? A voz falando assim: isso, come que a vontade de beber vai passar. E realmente passou, Pérola. Eu deitei na cama e meu marido me chamou para ir na casa do irmão dele, coisa rápida. Logo levantei, porque eu pensei, agora ele vai comprar alguma cerveja quando a gente chegar lá. Mas no meio do caminho, o irmão dele disse que não estava em casa, então a gente voltou do meio do caminho, e eu mais uma vez, frustrada, e a voz sempre me mandando ter calma. Quando eu cheguei em casa, a menina que faz a minha unha me mandou mensagem avisando que já tinha chegado e pediu desculpas pelo atraso. Eu, com muita raiva, fui fazer minhas unhas, mas eu estava bem. Pérola, quando eu cheguei lá e ela começou a fazer a minha unha, eu comecei a passar muito mal, do nada. Eu suava frio, estava gelada, feito pedra de gelo. E de repente, a minha visão sumiu. Eu não enxergava nada. Fiquei assim por uns 2 minutos, e a voz no meu ouvido me dizia: eu te avisei para ficar calma. Respira, eu tô aqui. A menina pegou meu celular, ligou para o meu marido ir me buscar. E só aí que eu fui voltando ao normal. O meu marido me trouxe para casa e no caminho me perguntou o que tinha acontecido e eu simplesmente ouvi no meu ouvido uma voz respondendo: surra. E foi aí que eu respondi para ele.
A partir de hoje, eu prometi para o seu João que nunca mais beberia em dia de semana e que até os finais de semana eu iria pedir permissão e me controlar, porque na verdade não considerei isso uma surra, mas sim um susto. Nem quero levar uma surra porque eu sei que vai ser bem pior. Desculpe o relato enorme, um beijo, amo seu canal. Continue assim, sendo uma pessoa maravilhosa. Você que é maravilhosa. Oi, Pérola, meu nome é Kátia, tenho 29 anos e sou um bandista. Poxa, Kátia. Menina, assim, você sabe que aí tem um processo que você precisa romper o ciclo. Esse passo aí que o Preto Velho pediu pra você é o primeiro passo. É muito, muito importante, assim, de fato, que você siga o que ele tá pedindo. É muito importante. E segue aí de exemplo para as pessoas, né? Porque às vezes a gente vai e pede pra entidade aquilo que a gente precisa e acha que isso não vai ter um preço nenhum. E tem preço sim. E aqui é o preço que ela tá pagando. É o autocontrole, primeiro, né? Ela tem que se controlar nesses momentos. E ainda se ela perder um pouquinho ali do eixo nesse controle, você vê coisas piores podem acontecer. Você vê esse mal súbito que ela teve e tal. Mas é claro que eu, Pérola, iria falar pra você primeiro ir no médico, fazer um check-up, ver se tá tudo ok, ver se não tem nenhuma parte comprometida aí do seu corpo, né? Pra que a gente possa ter um resguardo aí, ter certeza que tá tudo ok, que não tem nenhum problema para depois ir para a parte espiritual. E no seu caso, também precisa da desobsessão, tá, irmã? Tem esse processo da desobsessão que vai ajudar para que essa sua vontade, assim, ela diminua bastante. Então, melhoras para você, viu? E fica bem, meu amor. Axé.